Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje, que será o último vídeo do ano, eu vou fazer resenhas. Eu recebi aí meia dúzia de discos nos últimos tempos. Nesse vídeo eu vou fazer uma resenha desses plays que eu recebi. Antes de entrar nas resenhas propriamente ditas, quero apenas registrar um material que eu recebi aqui do Santiago, do Torches of Nero, que é essa fitinha aqui. Essa fitinha aqui contém um show, um live studio que eles fizeram na época da pandemia e que está disponível, ou pelo menos estava disponível, no YouTube, no canal deles. Cara, o Torches of Nero, para quem não sabe, é uma das eu puxando aqui de memória, eu acho que é a mais promissora banda de black metal, da nova safra de bandas de black metal do Brasil. Inclusive me disse o Santiago que eles já estão para gravar o debut deles. Eu espero que saia esse ano agora de 2026. Tá aqui a fitinha, o cassete e aqui capa Pro Printed, muito bacana, muito bem feita. Esses materiais do Torches of Nero sempre são imageticamente muito esmerados, muito bonitos, material muito bem feito. E essa live aqui contém basicamente todas as músicas que o Torches of Nero registrou até hoje. Demos, singles, material muito bacana, essa fitinha. Torches of Nero, do ao vivo que eles gravaram na época da pandemia, se eu não estou enganado, que foi inclusive quando eu conheci a banda. Então tá aqui registrada essa tape muito massa, mandada pelo Santiago, Torches of Nero. Aliás, foi pela gravadora que ele mandou, ele pediu para que a gravadora mandasse. Eu agradeço aqui o envio. Então, feito esse registro, que é um registro mais de colecionismo mesmo, vamos então agora para as resenhas. Como eu disse, são 6 discos, e o primeiro disco que eu vou resenhar é este aqui, o novo do Decerebration, o novo full-length do Decerebration, chamado Scorned God. Uma arte bem bacana, tem esse slipcase aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no CD, aqui a parte interna. Tá aí o pessoal do Decerebration. Nesse disco aqui eles são um power trio. Vamos ver aqui qual é a imagem da... é só um detalhe de um demônio, mas não dá para ver muito bem aqui não, porque ele tá sombreado. Tá aqui o bookletzinho, um encarte simples, mas bem feito, com as letras e informações de gravação. Tá aqui os caras com uma camisa do Wicca, do Wicca, exatamente, do Mistfire, baita disco. Esse aqui é a mídiazinha do Decerebration. Agora vamos falar do disco. Bom, para quem não conhece o Decerebration, eles são inicialmente de Três Pontas, em Minas Gerais, e depois se mudaram para Varginha. É uma banda fundada em 1994, uma banda antiga já na cena, o Decerebration. Esse é o 6º full-length deles, e todos os discos que eu vou mostrar aqui foram lançados esse ano de 2025. É um formato de power trio da banda nesse disco aqui. E o Scorned God, que é o nome do play, foi lançado por vários selos, e um deles foi a Misanthropic, do Canis Lupus aqui de Brasília, que foi inclusive quem me passou o disco para eu fazer essa resenha. O Decerebration, eu diria que assim, eles estão no meio caminho entre o Death Old School e o Brutal Death Metal feito no Brasil, né? Aquele Brutal Death Metal, não aquele Brutal Death Metal americano mais, mas com uma pegada mais de Brutal Death Metal brasileiro do Crisium antigo. Infelizmente eu vou ter que fazer uma coisa aqui que nenhum crítico gosta de fazer. Eu vou ter que fazer uma crítica negativa a esse disco, infelizmente. E não é nem por conta dos músicos propriamente, da qualidade da música. O problema é que esse disco está muito mal gravado. Infelizmente a produção dele é muito ruim. As guitarras, elas estão completamente enterradas no som. Você tem que buscar as guitarras lá atrás de tudo que está acontecendo, né? Metal, guitarra tem que aparecer, né? Guitarra enterrada lá atrás. A bateria está muito mal gravada, a bateria. Ela fica por cima de
tudo. Uma caixa, tá mal timbrada a caixa, e quando entram os momentos de blast beat, que aí a caixa parece mais, cara, você só escuta isso. Você só escuta a caixa batendo o tempo inteiro e com uma timbragem desagradável pro ouvido. Então, assim, nas partes de blast beat, cara, mata a música completamente. Você não consegue ouvir direito o que tá acontecendo. Você não consegue ouvir mesmo o que tá acontecendo. Quando a bateria é menos rápida, faz uns skunk beats, uns negócios mais assim, uma velocidade mais de death old school, aí você consegue ouvir um pouco melhor o que está sendo tocado, você consegue entender um pouco melhor a música, e aí que é o triste, cara, porque você percebe que a música é boa, cara. Eu percebi vários riffs legais, assim, principalmente mais de old school death metal, por exemplo, na música que abre o disco Contempt for God, e também numa outra chamada Chaos Doomed Human Race. Cara, são músicas muito legais. E eu acho até que eles são melhores quando eles tocam death mais old school. Então, assim, eu percebi qualidade na banda, mas assim, cara, com essa produção fica difícil, né? Arruinou a música, essa que é a verdade. Inclusive nessas faixas que eu citei aqui, eu ouvi um pouco de um disco que eu gosto muito, que é o primeiro do Gorguts, do Canadá, chamado Considered Dead. Então, assim, cara, eu lamento que essa produção tenha ficado tão ruim, porque realmente estragou um disco que poderia ter sido muito bom. Infelizmente, eu vou ter que fazer a resenha assim, e por conta dessa produção, então, infelizmente, eu acho que esse disco está estragado do Cerebration, e que seria um bom disco, né? Enfim, eu espero que na próxima aí, no próximo full ou próximo material, eles cuidem mais dessa parte da produção, porque realmente aqui ficou devendo. Felizmente, essa é a única resenha que eu vou ter que fazer assim mais negativa mesmo. O próximo disco do qual eu vou falar é um disco que inclusive esteve na minha lista de 10 melhores lançamentos deste ano, quando eu fiz o programa lá no canal do Reinaldo, Na Lâmina da Foice. É este aqui, é o disco de estreia do Almanon, Primitive Infernal. Vamos dar uma olhadinha aqui no disco também, com um slipcase muito bacana. Um slipcase muito bacana, que é totalmente, né? Isso eu vou falar quando eu for abordar o disco. É uma temática totalmente imersa em Edgar Allan Poe, o famoso escritor de horror americano. Tá aqui a parte interna do disco. Tem inclusive uma frase aqui do Allan Poe, aqui no espelho. Vamos dar uma olhadinha também no encarte. Tá aí os caras do Almanon, uma banda que eu não conhecia, fiquei conhecendo com este lançamento e fiquei muito surpreso, porque é uma banda de muita qualidade, uma banda que está tão no começo assim, já mostra um trabalho dessa envergadura, entrou na minha lista de melhores do ano, e eu vi outras pessoas também citando como um dos melhores discos do ano. Bom, estão aqui as letras, as informações. Vamos agora falar um pouco do disco. Eu vou ser um pouco mais breve do que normalmente eu sou para comentar esse disco, porque esse disco eu já comentei longamente quando eu fiz a série lá dos 10 melhores discos no canal do Reinaldo. E é um vídeo recente aí, foi feito no último mês, de modo que, assim, quem tiver mais interesse em ouvir uma explicação mais longa desse disco, inclusive com a participação dos outros companheiros lá que estavam no dia fazendo essa live comigo, o Marcel Profanator e o Reinaldo Secretil, eles falam também desse disco. Vou falar brevemente desse disco do Almanon. Então, ele é o debut do Almanon, do full-length debut. Se chama Primitive Infernal e foi lançado também por vários selos, e um deles é a Misanthropic. Originalmente eles são até de São Paulo, mas hoje eles estão radicados em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. É uma banda fundada em 2020, banda recente, primeiro full length, gravado em formato de quarteto. E eu diria assim, o som deles não é muito simples de rotular, não, mas eu diria que é um black metal. Escuto Bathory no som deles. Eu não diria, e pelo conteúdo lírico e tudo, eu acho que é mera coincidência, mas eles soam um pouco parecidos com bandas de Viking black metal. E uma banda especial até que eu me lembrei foi o Helheim. Pelo que eu vi aqui da banda, inclusive eu vi a entrevista deles no canal do Reinaldo,
é só uma semelhança. Eu acho que eles não são diretamente influenciados pela cena de Viking Black Metal, não. Mas, de qualquer modo, Bathory eu acho que tá claro no som. Tem uma coisa interessante, só queria destacar duas coisas sobre o disco, é só o que eu vou falar sobre o disco. Essa coisa que eu sinto uma certa vibe Viking Black Metal nesse disco, é porque o guitarrista, eu acho que o baixista também, mas principalmente o guitarrista, ele tem uma forma de palhetar mais suja e que dá um certo, assim, os riffs não parecem tão discerníveis, assim, dá um certo caos na maneira dele palhetar. Eu acho que é proposital isso dele, e a verdade é que funciona, dá um certo carisma nos riffs do Almanon. E outra coisa que eu acho bacana também é o vocalista. Ele tem um jeito bem particular de cantar. Ele é mais cadenciado o modo dele cantar, que casa com a música do Almanon, que muitas vezes é mais cadenciada mesmo. Mas ele arrasta as palavras, assim, a forma dele cantar é meio assim declamatória, eu diria. E isso dá um caráter assim narrativo, parece que ele está contando uma história, sabe? Que eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com a proposta deles de fazerem uma obra baseada no universo do Allan Poe, né? É isso que eu tinha para dizer. Remeto a quem quer ouvir mais coisas sobre o Almanon a esse vídeo Na Lâmina da Foice, onde a gente conversava sobre isso. Inclusive lá no canal do Reinaldo Sacred Steel tem uma entrevista com o pessoal do Almanon. Bom, agora então eu vou falar do quarto disco, né? Não, terceiro. Sim, do terceiro disco, são 6. E o terceiro disco é esse aqui. É o novo EP, novo entre aspas, do Catacumba. Catacumba, uma banda até manjada de black metal brasileiro, né? Lá do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte. Veio um adesivo até do disco anterior deles. Vamos olhar aqui um pouco da arte gráfica. Aqui no espelho, como vai ficar claro, é uma homenagem que eles estão fazendo a um antigo guitarrista deles que faleceu e tinha a alcunha de Count Único dell'Inferno, que morreu em 2021. É ele que está aqui no espelho. Vamos ver o encartezinho. Tá aqui. Até eu agradeço o pessoal da banda, eles me enviaram o material para resenhar e me enviaram uma camisa muito legal do Catacumba. É até o último vídeo da semana passada eu fiz questão de usar essa camisa do Catacumba. Tá aqui o Count Único dell'Inferno, que faleceu. Tem as letras, né, e uma foto dos integrantes. Informações de praxe. E depois tem um texto aqui falando sobre a banda e esse lançamento. Vamos falar então agora da música do Catacumba. O que é que nós ouvimos aqui? O Catacumba, então, como eu disse, é uma banda capixaba. Eles são de Serra, no Espírito Santo. Foi fundada em 2003, uma banda já bem antiga na cena, portanto. Mas eles encerraram atividades em 2016. Creio que teve a ver com o falecimento, inclusive, do guitarrista, não tenho certeza. Mas eles voltaram, pelo menos é isso que consta, em 2025. E esse é o primeiro material que eles estão lançando depois dessa volta deles. Esse EP chamado Decano, embora o material tenha sido gravado em 2015. Sim, o som do Catacumba, para quem não conhece, eu diria que é basicamente um black metal influenciado pela cena grega clássica, com algum tempero brasileiro, de black metal brasileiro. É um EP de poucas faixas, acho que são 4 faixas. Sim, são 4 faixas e uma cover do Mystifier, e depois tem uns bonus tracks. Tem um clipe no YouTube para uma das músicas desse EP, chamada Spiritual Vomit. Como eu disse, assim, basicamente o som deles é um black metal grego da escola antiga, com algum tempero brasileiro. Feito com competência, as músicas são bem legais, assim, te cativa, mas assim, não tem nada novo. Eles são o que eu chamaria, né, de uma banda artesã. Tem um modelo, mais ou menos, de música, e eles fazem aquele modelo, fazem com competência. Numa única faixa eu ouvi uma coisinha um pouco diferente, uma faixa chamada The Phalanx,
em que eu já ouvi alguma coisa da escola mais nórdica, ouvi um pouquinho de Dark Funeral, e até uma parte mais cadenciada lá, Celtic, eu ouvi um pouco de Dark Throne. A música que eu mais gostei foi a música de abertura, que se chama Summoning the Evil Spirits, e tem uma queda para heavy metal tradicional, bem como as bandas clássicas do heavy metal grego faziam, né? Tem uma parte de blast beat bem rápida e depois uma queda para uma coisa que seria parecido com o heavy metal tradicional, como o Necromantia e outras bandas lá, Varatron também faziam, né, essa queda, e é um estilema clássico do black metal grego. Tem uma outra faixa também chamada The Underworld Worshippers, que eu senti uma vibe meio black thrash, mas de uma maneira geral é esse black metal grego que domina o som deles. Como eu disse, tem uma cover de um clássico do Mystifier, né? An Elizabethan Devil Worshippers Prayer Book, que é uma das músicas mais clássicas do black metal brasileiro de todos os tempos. E a cover deles está bem legal. Eles fizeram uma coisa ousada, eles tiraram um teclado que é bem importante, né, naquele disco Goetia do Mystifier, que é de onde vem essa música. Eles tiraram e fizeram toda a parte de teclado com a própria guitarra. Achei um disco bem bacana. Se você gosta dessa linha de black metal grego tradicional, feito com competência, Catacumba, banda brasileira, faz esse som com bastante competência. Pelo que eu entendi, a banda está reativada. A ver aí o que vem nos próximos anos. Um lançamento bem bacana. Já vimos 3, né? Ainda faltam 3. O próximo que eu tenho na minha lista, eu acho que eu não falei que o Catacumba, por quem que eles foram lançados, né? Engraçado que faltou até essa informação aqui no meu roteirozinho. Eles foram lançados Mundo Bizarro Distro e uns outros que eu não consigo ler aqui. Nenhum desses, nenhum selo que eu reconheço assim só de bater os olhos. Então tá, o próximo do qual eu vou falar, esse disco aqui, que também foi o Cannes que me passou para resenha, lançado por uma pá de selos aí, 6 selos, entre eles a Misantrópica aqui de Brasília. Esse aqui é o Inside Hatred, da Bahia, e este é o novo EP deles, chamado Theon. A arte, antes de eu falar do CD, tá aqui, o CDzinho, aqui o espelho, o booklet simples, tem as letras, umas imagens que já dá para sacar aqui, que é Cosmic Horror, né, a temática da banda, como algumas bandas hoje em dia têm feito, essa temática do Cosmic Horror baseado no universo Lovecraftiano do H.P. Lovecraft, o escritor norte-americano, famosíssimo, né, para quem gosta de horror e de ficção científica também. Então o que dá para falar do Inside Hatred? Eles são de Vitória da Conquista, na Bahia. A banda foi fundada em 2004, outra banda bastante antiga. O primeiro full deles é de 2012 e desde então eles não lançaram mais full. Esse aí é um EP, né? O Theon, como eu disse, lançado por 6 selos, entre eles a Misantrópica aqui de Brasília. Cara, eles tocam death metal abissal. Sabe aquele death metal que pesa, que os caras investem mais no peso mesmo do que na brutalidade? Essa é a vibe do Inside Hatred. Um death metal abissal, técnico, tocado com técnica, tem muitas mudanças. Inclusive tem uma coisa que eu notei assim, né, que eles fazem assim, não é um dueto de guitarra, né? Porque dueto é o que o Iron Maiden faz, 2 guitarras ao mesmo tempo, uma no registro mais agudo e outra no registro mais grave, né? Isso é o dueto. Mas não é isso que eles fazem. Eles fazem duelos, que é outra coisa. O que é o duelo? A primeira guitarra faz o fraseado, o primeiro fraseado, e depois, por trás, depois que ela termina, num outro compasso, vem a outra guitarra mais com um registro diferente e faz a mesma linha, né? Às vezes eles podem alternar isso com baixo também, né? Um exemplo disso que eu tô falando, se você gosta de Destruction, e quem não gosta de Destruction, acho que não deve acompanhar esse canal, né? Mas assim, o Destruction, Curse the Gods, depois, naquela parte inicial de Curse the God, depois que eles fazem uma melodia, entra exatamente isso. Primeiro entra o Mike, ele faz o
o riff, e aí depois vem o Schmeier e faz o riff, a mesma coisa com o baixo, e eles vão alternando. Uma hora ele faz o Schmeier, outra hora faz o Mike, né? E assim, esse som desses caras tem isso, eles gostam de fazer isso. Eu pelo menos notei em alguns momentos esses duelos de baixo com guitarra, ou guitarra mais grave, guitarra menos grave. Eu acho muito legal isso, e eles fazem esse negócio aqui. E quem faz isso, em geral, trabalha mais a música, né? Tá interessado em dar mais camadas na música. Achei muito legal isso. Como eu disse, eles investem fortemente nesse cosmic horror Lovecraftiano. Você ouve, inclusive, do som dele alguma coisa de Incantation também. Essas bandas todas que investem nesse negócio que eu estou chamando de death metal abissal, elas costumam ter uma influência em Incantation. Infelizmente, é um EP muito curtinho. Eles têm umas faixas, umas intros, assim, que funcionam como umas vinhetas. Mas se você tirar as intros e esses negócios, ele só tem 2 faixas, na real, esse EP. E uma delas é uma faixa mais experimental, em que eles fazem mais, assim, uma música mais exploratória, assim, baseada em explorando texturas de sonoridades e texturas sombrias, assim, não é propriamente de riff essa música, é mais uma exploração, assim, de coisas sombrias. É legal, mas uma delas é experimental, então só tem uma música mesmo, que é música baseada em riff. E é muito legal essa música, e foi nessa música que eu ouvi esse negócio que eu falei, fiquei perdendo tempo falando disso dos duelos, e eu achei surpreendente que tem uma cover do Embalmed Souls aqui de Brasília. E por que eu fico surpreso? Não por causa do Embalmed Souls, assim, porque Embalmed Souls é uma puta banda. Eu acho que a melhor banda que Brasília já teve talvez depois do inicinho do Pussy, do Cruelty, lá nos anos 80, a melhor banda que Brasília já teve foi o Embalmed Souls. Banda que eu curto muito de death metal. Mas eu fiquei surpreso porque, assim, cara, o som do Inside Hatred é muito mais complicado do que o som do Embalmed Souls. Inclusive a música que eles fazem a cover, que é Revelations in Darkness, a música tem 2 riffs. Tem 2 riffs muito bons, mas são só 2 riffs de uma música até relativamente longa, então tem muita repetição. E repetição é o que não tem no som do Inside Hatred. É uma banda com muita mudança, é uma banda mais técnica. Então, assim, eu fiquei surpreso até deles fazerem esse cover do Embalmed Souls, que ficou um cover muito bom. E o engraçado é o seguinte, quando eu fui ouvir da primeira vez, eu não vi que tinha uma cover. Eu comecei a ouvir, né, fui ouvindo o disco e tal, e quando entrou essa música, eu falei, pô, mas essa música é muito diferente das outras coisas aí, porque o outro lá é uma música bem mais técnica e o outro é uma coisa meio experimental, e agora esse death metal super ortodoxo, aí eu vi que era uma cover. Eu achei engraçado eles terem escolhido isso, porque a vibe deles é uma coisa mais técnica, né, mais complicada, né, mas escolheram Embalmed Souls, muito legal. EP excelente, e só lamento que seja tão curto. A ver os próximos trabalhos do Inside Hatred, eu fiquei muito interessado no som da banda. Agora, já caminhando para o final desse vídeo, 2 últimas bandas que eu tenho para apresentar. E para finalidades desse vídeo, porque o Almanon, eu já tinha falado deles em outro, não era novidade para mim, mas assim, para as finalidades desse vídeo, são os 2 lançamentos que eu achei mais interessantes. O 5º disco que eu tenho para mostrar é esse aqui, é o Lutemkrat. Vamos dar uma olhadinha aqui na arte. Como já se percebe, é uma banda de black metal. Tá aqui a arte, tem até um candelabro com as velas. Um clima absolutamente de black metal luciferiano, né? Tem um booklet bem legal, com as letras. Um booklet até longo, eles fizeram questão de botar o nome da música do outro lado, né? O que praticamente dobrou o tamanho do booklet. Resolveram investir aqui nesse bookletzinho. Uma arte bem simples, mas bacana, eficiente. O Lutemkrat. Bom, o que é esse Lutemkrat? Além de ser uma banda de black metal. Vamos lá falar deles. Ou dele, que na real é uma one-man band. A banda é de Curitiba, no Paraná. Foi fundada também há bastante tempo, em 2002, mas esse é apenas o 2º full length deles, né? Lançado, como eu disse, esses discos foram lançados em 2025. Esse 2º full length do Lutemkrat
se chama The Eternal Resonance of Death. Foi lançado pela Metal Army e pela Black Hearts. É uma one-man band. Ele toca um black metal melódico e atmosférico. Essa é a vibe geral desse disco. Explora mais climas, né? Essa coisa do atmosférico. Tem muita melodia, baseada em melodia. Então, assim, isso aqui não é raw black metal. Isso é um black metal mais, entre aspas, sofisticado. Um som bem dramático. Muito carregado em melodias dramáticas e bem emocional. Uma coisa que eu achei muito legal do Lutenkrat, os riffs são muito bons. E são riffs mesmo, assim, costumam ser inclusive riffs de melodias, né, construídos em melodias e não em harmonias. Então, assim, ele brilha, sabe? O riff brilha, tem aquele brilho melódico. E o que eu acho muito bacana é que, cara, são riffs longuíssimos, mas muito longos, que assim, eles demoram compassos da música, esses riffs. E isso dá um caráter elegante para a música, sabe? Dá pernas longas da música, sabe? As passadas da música ficam longas, dá um movimento elegante na música. Riffs muito bonitos, muito bem pensados, sabe? Assim, as progressões assim melódicas, muito legais, assim. O cara é um bom compositor. O Tarsis, que é o responsável, que é uma one man band, ele toca tudo, esse cara. E toca bem, bicho. É impressionante isso. O cara, ele não só fecha buraco, não, sabe? Ele toca bem os instrumentos. Eu falei, por exemplo, dessa característica dos riffs longos e elegantes do Lutenkrat. Você ouve isso na faixa de abertura, Emanation from Infinite Void, que também tem uma linha de baixo muito legal. Ele dá a música, dá respiração pro baixo, ele permite que os outros instrumentos também respirem na música, e o baixo aparece, cara, acho muito legal isso. Aparecem uns fraseados de baixo muito bonitos, muito bacanas. Eu falei da característica luciferiana, né, quando eu mostrei a imagem ali do espelho. Eu ouço demais isso. Eu costumo chamar de característica luciferiana dessas bandas de black metal nórdico que tinham, né, esse lampejo melódico nos riffs, e que o riff brilhava, né, nessa construção melódica e não harmônica, porque a harmônica em geral dá um som um pouco mais abafado, mais fechado, né? A melodia sim é que vai vai para frente, que brilha realmente, né? O black metal nórdico tem essa característica, né, de ser orientado por melodias. Pelo menos parte do black metal nórdico. Que ele vai nessa vibe, o Lutenkrat. Usa e abusa desses riffs melódicos com muito brilho, né? Esse brilho luciferiano. Mas é esse brilho no meio das trevas, né? Não é aquela melodia onipresente, né? É aquele brilho que é, né, um clarão nas trevas. Inclusive nessa música, nesse Emanation of Infinite Void, tem um momento lá que o cara até arrisca uma espécie de um vocal limpo ali, e, cara, me lembrou cantochão, sabe? A música de igreja mais antiga, medieval, cantochão, me lembrou isso, o que reforça essa natureza mais, assim, um clima mais religioso e mais luciferiano, né? Eu acho que tem tudo a ver, cara. Ah, sim, ó, outra coisa que eu achei. Eu tô falando tudo da primeira música, hein? Depois eu vou falar um pouco mais das outras, mas... Claro, eu falei um pouco em geral do que é o disco, mas assim, essas coisas específicas são todas dessa primeira música aqui, esse negócio do contorchão, do riff, não sei o que, coisa e tal. Tem um riff que aparece mais ou menos pela metade da música aí, um riff muito bacana, mas bonito mesmo, que me lembrou, e super dramático, que me lembrou o tipo de riff que o Euronymous fazia no The Mystery do Satanas, do Mayhem. Aqueles riffs muito bonitos, que tem naquele disco, The Mystery do Satanas do Mayhem, é cheio de riffs bonitos, muito dramáticos, né? E que tem essa característica de ser mais um brilho, em vez de ser uma luminosidade solar, né? É um brilho estelar, assim, in the Welkin at Dusk, como diria o Emperor, né? Na abóbada celeste escurecida, né? Como se você estivesse vendo aqueles... Você não está vendo o sol, uma metáfora meio porca aqui, mas enfim, não é aquela melodia solar que te cega, né?
que é do heavy metal melódico, por exemplo, que é uma coisa que eu detesto. Aquela melodia que, na verdade, é um brilho na escuridão, né? Como se fosse um céu cravejado de estrelas, né? A metáfora bem pobre que eu faço. O Lutenkrat me parece que está nessa vibe dessas bandas norueguesas. Outra música deles, Inferior Substance, começa mais cadenciada, mais pesadona e entra um chimbalzão, assim. Eu gosto muito de essas entradas com chimbal, para mim dão assim um peso na música. Ficou muito legal, cara. Inclusive, assim, se eu pudesse falar isso pro Tarsis, cara, investe mais nessas entradas pesadonas com chimbal. Eu acho que isso funciona muito bem na música de você. Na tua música, né, um cara só. Assim, mas é um som redondo, cara, bem produzido, bem tocado, né? Black metal realmente bem sofisticado. A música também é muito bem construída no sentido tradicional da música. Eu quero dizer, ela é feita de perguntas e respostas. Você percebe claramente que as partes das músicas dialogam umas com as outras, né? Tem um fraseado que funciona como uma pergunta e aí vem um outro fraseado que funciona como uma resposta, né? Ou seja, uma música bem fechada, né? Um bom fechamento tensional, para usar uma terminologia mais técnica da música, uma música muito bem fechada tensionalmente, que resolve as tensões que ela própria cria. Tem uma outra música chamada Blackfire Diffusion, praticamente estou falando de todas as músicas, também cadenciada, pesadona, e o baixo sobressai. O cara sabe tocar baixo, o Tarsis, cara. Parece que o instrumento original dele é guitarra, mas o cara sabe tocar baixo. Ele não faz o baixo, simplesmente dobra a guitarra, sabe, e vai na fundamental, e só para preencher o espaço do baixo. Não, cara, tem fraseado pro baixo. Quer dizer, o cara realmente se preocupou com isso, né? E nessa música Blackfire Diffusion também tem uma quebra de ritmo, que ele dá uma quebrada de ritmo e fica mais lento, que ficou muito legal, cara. As duas últimas músicas, a Supreme Ritual of Decomposition, eu me lembrei de Algaion. Tem alguma qualidade assim meio nostálgica nessa música, que me lembra o rei do black metal nostálgico, que é o Algaion. É uma banda que eu adoro, de black metal sueca, até pouco comentada, mas eu acho uma das bandas mais importantes de black metal de black metal norueguês, dessa vibe noventista. Eu acho o Algaion. Eles têm uma coisa muito própria deles, que é esse caráter nostálgico da música. Eu tenho até uma explicação para isso, mas esse vídeo não é sobre o Algaion, então eu só vou mencionar isso. Assim, de novo, baixo e guitarra em duelos, eu ouvi também aqui nessa música. E por fim termina com uma chamada Ethereal Vortex, que é uma música muito emocional, de um black metal muito emocional, a melodia super dramática. Interessante é que nessa música ele usa uma convenção que é comum no death metal, que é o seguinte: é a guitarra em trêmulo, mas a bateria tá com outra divisão rítmica na caixa. Então tá bem intensa a guitarra, com uma divisão rítmica bem curta, mas na bateria, embora os bumbos também estejam marcando na mesma divisão rítmica da palhetada da guitarra, a caixa não está. Então a caixa ela tá mais lenta. Tu, tu, tu. Isso é muito usado no death metal, mas aqui ele usou esse tipo de convenção e ficou muito bacana. Deu assim uma certa atmosfera sufocante, que é um pouco o que acontece também no death metal. No death metal é mais para peso isso, mas aqui deu uma atmosfera mais sufocante assim, que eu acho que foi muito legal e até quebrou um pouquinho com essa coisa de ser, do som deles em geral ser mais atmosférico, né? Que não é propriamente sufocante o black metal atmosférico. Achei um disco, mas muito bom, esse disco do Lutenkrat, muito bom, embora eu não tenha colocado esse disco como um dos melhores da minha lista de 10 mais, quando eu fiz o programa lá no Reinaldo. Quando eu fiz aqui, no canal aqui, um short, em que eu só mostro os 10 discos, e aí eu fiz questão de mostrar os discos que eu tinha, como tinha um ou outro lá daquela lista original que eu não tinha, eu substituí 2 discos. E aí eu coloquei esse do Lutenkrat como um dos melhores lançamentos deste ano de 2025. Agora, independente se ele está na minha primeira lista ou está na minha segunda lista, recomendo demais esse disco e fico impressionado de ser um cara só que fez um negócio de tanta qualidade, mostrando que tem habilidade. Esse cara realmente é um multi-instrumentista. É uma one-man band de um multi-instrumentista, porque o cara domina mais do que só a guitarra. Então tá aí, altamente recomendado o Lutenkrat lá do Paraná. E uma última nota, o cara toca no Offal, que é uma banda que não tem nada a
a ver com isso, né? Que é outra banda que eu curto muito, de splatter cadenciado, né? O death metal cadenciado, como tu quiser. Que eu curto muito. Ele é lá do toca no Waffle também. Eu achei muito engraçado, mas não tem nada a ver um som com o outro. Embora eu goste muito dos dois, né? Se eu gosto, as pessoas também, né? Por que não? E a última agora, o último lançamento, com essa capa muito legal. E olha, eu não sei se essa capa é feita em IA ou não, mas o fato é o seguinte, feita por IA ou não feita por IA, ela é muito legal. E o que nós temos aqui? O novo disco de estúdio full length do antigo Mordeth, lá de São Paulo. Assim, vamos começar então mostrando primeiro a parte gráfica e a arte desse disco aqui. É espetacular, cara, espetacular. Olha como é legal a arte. Não sei se foi feito por IA ou não, mas o fato é que é muito bacana essa arte. Tá aqui no centro, aqui o do espelho. Vamos olhar agora o encarte enorme, cara. E cheio de imagens bacanas. E esse, assim como o Inside Hatred, que eu mostrei anteriormente, é outra banda que tá na vibe conceitual do Cosmic Horror. Olha que bacana, cara. Olha só. Parece até que assim, que ilustra um conto, não é? Essas fotos, essas imagens, ilustrações, parece assim de um conto. Um conto de ficção de terror, de ficção científica e horror, né? De Cosmic Horror. Muito legal, cara. Pô, e os caras assim fizeram um encarte bacana, longo, cheio de imagens para você ficar viajando enquanto você vê o disco. Que coisa bacana, cara. Eu fico feliz quando eu vejo uma coisa assim, que tem uma parte visual esmerada. Esse aqui é o disquinho do Mordeth. Vamos falar então agora sobre esse disco. O Mordeth é uma banda de Rio Claro, de São Paulo. Foi fundada em 1989. Cessou atividades em 97. O que eu tinha notícia era até aí. Eu conheci aquele primeiro Lux in Tenebris, um disco famoso, né? Eu tive em vinil, comprei na época da Heavy Metal Rock e tudo. E eu sabia que a banda tinha acabado. Eu nem sabia que eles estavam na ativa ainda. Mas eles então eles encerraram em 97, mas voltaram em 2008. Já tem um tempão que eles voltaram. Esse é o quarto full length já deles, lançado em 2025, como eu disse. Nesse disco eles estão no formato de trio. Esse disco deles chama Hermetic Creation. Foi lançado, como eu disse, pela Heavy Metal Rock e a Sacramental. O termo mais, eu acho, apropriado para designar o som deles, pelo menos hoje em dia, é Death Metal progressivo. A gente escuta uma certa base thrash, até porque eles são uma banda que são originária dos anos 80, então em faixas como Alien ou Varginhas Paradox, a gente escuta uma certa base thrash, mas com uma sonoridade death metal totalmente, muito pesado e sinistro. Cara, não se engane com esse termo death metal progressivo, porque por death metal progressivo eu já ouvi muita coisa chata pra cacete e troço meio farofa. Não é a vibe deles aqui. Aqui os caras são pesados. É death metal progressivo. Eu vou dizer depois por que eu acho que inclusive é progressivo. Mas é pesado pra cacete esse som. E muito sinistro. É uma vibe de metal extremo. Eles têm o lance progressivo, mas eles têm uma certa alma de metal extremo. Isso aqui não tem farofagem desse death metal. Death metal progressivo, mas death metal sinistro e pesado. Eu escuto um certo conceito voivodiano nesse disco. Do Voivode, exatamente da fase espirocada do Voivode, da fase mais progressiva do Voivode, que inclusive eu não curto muito. Mais do que elementos na música, mas uma certa direção, como eles a forma da música, que eles gostam de experimentar com umas sonoridades e tudo. Eu sinto um certo conceito voivodiano. Agora, na música mesmo, a banda que me lembrou foi o antigo Nocturnos dos Estados Unidos, do antigo batera do Morbid Angel, o Mike Browning. Tanto na coisa dos temas cósmicos, como o vocal. O vocal me lembrou muito o Mike Browning. Eles usam muitos teclados que são excelentes, muito bem usados, principalmente em vinhetas.
assim, para entrar e para sair da música. E essas vinhetas funcionam muito como se fosse uma coisa de filme, sabe? 2001, aquelas coisas, sabe? São vinhetas que parece assim, que eles estão te ambientando no deep space, como se você estivesse no espaço profundo, sabe? Vendo aquelas imagens de espaço profundo desses filmes no estilo de 2001. Só que são vinhetas bem sinistras, feitas em teclados. Muito bons, dá esse clima sideral na música, ajuda a construir esse clima sideral. Uma certa sensação, assim, ao mesmo tempo sombria, mas esmagadora e acolhedora. Acolhedora no sentido que, sei lá, você pode pensar assim, o espaço, né, é a mãe de tudo, né? Mas ao mesmo tempo, o tamanho do espaço, aquela coisa magnânima do espaço, de certa forma te assusta também, né? E te esmaga. E tem a coisa sombria, né, do deep space, né? Daquele void, daquele vácuo, né? Com estrelas e não sei o quê. Os filmes que falam sobre isso exploram ad nauseam esse tipo de clima, né? E eu acho que é esse clima que eu sinto na música do Mordeth. Tem muita melodia, mas são melodias que não são melodiosas, que é outra coisa também. Uma coisa é o que está a estrutura da música, outra coisa é a sonoridade, né? Você pode fazer melodias que soam muito melodiosas, ou você pode fazer melodias que soam mais opacas. Uma coisa não está casada com a outra. Que eu não gosto de melodia que soa melodiosa demais. Meu approach em estética, em metal é esse. Eu, em geral, não gosto de coisa muito melodiosa. Mas eu não tenho nada contra a melodia, depende de como ela soa. E aqui, a melodia, para mim, elas soam umas melodias sinistras, estranhas, e aí fica legal. A gente ouve muito isso, por exemplo, em músicas como Sacred Codes e na faixa título Hermetic Creation. Eu diria, para falar aquele negócio do prog, eles são mais prog do que técnicos. Porque também outra coisa, nem toda banda de prog necessariamente tem que ser uma banda técnica. Prog significa só uma banda que faz experimentações na forma da música. Eles experimentam assim, saem um pouco daquela forma muito tradicional da música, verso, refrão, né, riff. E aqui eles fazem isso, eles exploram umas texturas, sabe? Ficam, às vezes, uma certa viagem, mas uma viagem sombria, e eles ficam tempo na música fazendo isso. Então eu acho que tem muito essa característica do prog. Me parece que é essa que é a vibe deles, e menos a técnica. Embora seja um som técnico, mas a técnica aqui não tá para se jogar na sua cara, sabe? Não é Yngwie Malmsteen, que ele faz um negócio para te mostrar o quanto ele é foda. Não é isso. A técnica aqui, ela está informando essas viagens que eles fazem progressivas. E a gente ouve isso assim, em várias faixas desse disco. E em uma outra faixa a gente ouve uns riffs mais ganchudos mesmo, de headbang. Por exemplo, em Cosmic Veil, que inclusive eu achei muito legal essa faixa, e numa outra chamada Stellar Necropolis, que talvez seja a minha favorita. E nessa Stellar Necropolis a gente ouve inclusive thrash. A gente ouve thrash, a sonoridade death, mas a gente vê umas estruturas nas guitarras de thrash. E na bateria também um skunk beat, que é típico do thrash, muito banging essa música. Então assim, eles misturam partes mesmo mais metal, headbanging com essas coisas prog, eu acho que ficou muito legal. Tem uma outra música chamada Memory Hunter, que tem um início, que é uma viagem prog muito legal, prog sinistro. Tem uma outra chamada Arcane Cosmonaut. Essa música eu fiquei pensando nesse filme 2001, sabe aquela parte em que o cara sai da nave, ele perde a ligação com a nave e vai embora no Deep Space, né? Se perde no Deep Space. Eu fiquei pensando nessa música, me deu uma vibe disso, sabe? O cara mergulhando naquela coisa que ao mesmo tempo, né, do espaço sideral, que ao mesmo tempo é uma coisa acolhedora, mas ao mesmo tempo assustadora e que é de uma escala tamanha que a gente se sente esmagado na nossa pequenez humana, né? Eu senti vibes assim nesse disco. E eles terminam o disco com uma chamada The Death of Everything, que tem um teclado com uma melodia num registro bem agudo e aquelas melodias com diferença de meio tom. Cara, quando você usa isso, melodia aguda com diferença de meio tom, o que acontece é que você cria coisas semelhantes àquela vinheta do Tubarão. Dá uma super tensão e filmes de horror usam isso a dar com pau esse tipo de construção de melodia, né? Então,
Mas aí, com isso, eles colocaram uma base pesadona de guitarra, né? E baixo, bateria. E aí ficou essas duas coisas, né? Esse tecladinho desse jeito, com essas diferenças de meio tom, e essa base pesada no fundo. Deu assim, terminou o disco com uma vibe creepy, sabe? Assim, meio assustadora, que eu acho que foi, assim, um fechamento, um chave de ouro desse disco. Puta disco, de uma banda que sequer eu sabia que estava mais na ativa, e que fiquei feliz de descobrir que está e continua lançando registros de altíssima qualidade. Bom, com isso então já aí quase 1 hora de vídeo, vou encerrando por aqui esse vídeo, desejando aí aos amigos uma boa virada de ano e um bom início de 2026. E no mais, keep pounding metal!